E aí, oitavo ano, mais uma vez aqui com vocês, é um prazer estar aqui, galerinha Força Máxima. Mais uma vez aqui, professor Fernando Freitas. Hoje nós iremos falar do capítulo 20. O capítulo 20, ele aborda exatamente o que? Ele fala sobre a AIDS, isso mesmo, AIDS, que é uma doença sexualmente transmissível. Vamos falar de todo o aspecto da doença, desde a parte histórica, falar um pouquinho da onde ela afeta, falar qual é a diferença de HIV e AIDS, ou seja, são muitas coisas interessantes para se falar hoje. Então acompanha aí comigo nos slides que vocês vão saber tudo sobre o HIV, ou seja, sobre a AIDS. Vamos lá, galera! Muito bem, meu caro aluno. Vamos lá falar hoje sobre a AIDS. Como a AIDS afeta o organismo humano? Para falar um pouquinho sobre as peculiaridades dessa doença, nós sabemos que é uma infecção sexualmente transmissível. Ela é transmitida através de um vírus chamado vírus do HIV, como vocês vão ver logo logo. Professor, mas nós falamos de doenças sexualmente transmissíveis, ou melhor, infecções sexualmente transmissíveis, no capítulo anterior. Sim, realmente nós falamos. Só que a AIDS, ela também é uma dessas doenças. Só que o aspecto dela e as peculiaridades dela exigem que nós venhamos a falar sobre ela de uma maneira um pouco mais devagar, um pouco mais minuciosa, porque é uma doença extremamente importante. E também entender o porquê ainda não temos ainda a cura da AIDS, mas que em breve, com toda certeza, com todo o avanço da ciência, nós vamos conseguir vencer essa doença. Vamos falar um pouquinho dela agora. Uma breve história da AIDS. A AIDS é uma sigla em inglês que ela fala sobre o quê? É a síndrome da imunodeficiência adquirida. Também conhecida, como uma doença que afeta o quê? O sistema imunológico humano. E aí, o sistema imunológico é um sistema de defesa, aquele que combate os micro-organismos, combate infecções. Se a pessoa ela está manifestando a síndrome da imunodeficiência adquirida, essa pessoa simplesmente ela está fragilizada contra qualquer outro tipo de doença que tenha pego. Então ela não vai conseguir se proteger contra outras doenças. O vírus que vai ser causador exatamente dessa doença é chamado de vírus do HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Vamos falar rapidinho como tudo começou, E aí mostrar todos os aspectos até agora. Vamos lá. Tudo começou por volta de 1900, aonde um caçador lá na África Central, ele acabou que teve contato com sangue contaminado de um primata. Esse primata é o chimpanzé, e esse chimpanzé ele estava com o vírus do HIV. Professor, mas o chimpanzé estava com AIDS? Não. Ele carrega o vírus, só que esse vírus nele não causa reação nenhuma. Ele, na verdade, esse vírus, ele é o quê? Ele é mortal em seres humanos. No caso do chimpanzé, não causa nenhum tipo de efeito. E depois que esse sangue, ele teve contato com as feridas, o sangue contaminado com as feridas do caçador, o caçador ele ficou exatamente com esta doença. E aí, anos e anos passaram. Em 1981 já foram reconhecidos os primeiros casos de morte por AIDS. Professor, quem morreu, Um jovem que morreu por pneumonia. Lembra que você não morre graças à AIDS, é por conta da AIDS, porque a AIDS ela faz com que você não tenha defesa contra outras infecções. Então, se você pega uma doença, aquela doença você vai ter como combater ela de maneira eficiente. E aí você acaba, muitas vezes, se debilitando ou mesmo morrendo por conta de outras doenças. Tá legal? Já em 82, deu o nome de AIDS. Agora ficou mundialmente famosa como denominada AIDS. Os cientistas estão suspeitando que a transmissão possa ser pelo sangue. Não sabem ainda muita coisa sobre essa doença, é uma doença nova. E só em 83 que foram descobertos exatamente que essa doença é causada por vírus. Nessa mesma época, foram diagnosticados, confirmados, os primeiros casos de AIDS no Brasil. E o Brasil, em 83, identifica os seus mecanismos de transmissão, tá bom? Já em 84 e 85, aí que ela ganhou uma dimensão muito maior. Por quê?
nessa mesma época, morre esse ator aqui, ó, chamado de Rock Hudson. Ele foi vítima da AIDS. Esse ator aqui, mundialmente famoso, ele acabou o quê? Com a sua morte expondo essa doença. E aí gerou uma histeria mundial. As pessoas que estavam com AIDS, né, eram diagnosticadas com AIDS, elas eram perseguidas. Olha que absurdo. E já em 86 surgiu o nome oficial para o vírus, que é o vírus da imunodeficiência humana. O presidente dos Estados Unidos, pela primeira vez na história, ele falou sobre uma doença, né, sobre a AIDS. E um ano após essa declaração, ele simplesmente bloqueou a entrada de imigrantes com HIV nos Estados Unidos. Já também lá em 87, os pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz conseguiram isolar esse vírus para poder ser estudado. E alguns medicamentos eles foram sendo comercializados agora, foram disponibilizados. Medicamentos que combatiam exatamente, serviam para o câncer e agora estão sendo redirecionados para a AIDS. Em 88 e 90, mais ou menos nesse período aí, ó, o que aconteceu? No 1º de dezembro de 88, foi estipulado o Dia Mundial contra a AIDS, mostrando um pouquinho da conscientização, para diminuir um pouquinho essas perseguições que essas pessoas que eram soropositivas, que elas estavam sofrendo na época. E nessa mesma época também, morre Cazuza, dos maiores astros, né, os artistas brasileiros. Esse artista aqui, ó, Cazuza, é um dos maiores cantores da história, tá legal? Também, lá já em 91 e 92, começou então a campanha do Laço Vermelho. O Laço Vermelho, ele se torna símbolo de consciência sobre a AIDS. Em 92, esse atleta aqui, ó, chamado de Max Johnson, esse atleta, que ele é um jogador de basquete, como vocês podem ver aqui na imagem, ele declara-se portador do vírus do HIV. E, no mesmo ano, morre a voz mais poderosa da história, né? Isso aí, alguns artigos sobre música falam sobre isso, que morre quem? Né? Freddie Mercury, o vocalista da banda Queen. A AIDS, ela se torna a primeira causa de morte entre homens de 25 a 44 anos nos Estados Unidos em 92. Então, a primeira causa de morte, superando qualquer outra. Em 94, 93, 94, eles descobriram que o preservativo, né, a camisinha, ela ajuda na prevenção contra o HIV. E nos anos seguintes, foram disponibilizados, né, descobertos alguns tipos de medicamentos mais eficientes. E foi disponibilizado pelo SUS esses medicamentos, tá? E aí, esses medicamentos são chamados de coquetel, que é uma mistura de 2 medicamentos para o tratamento do HIV. Ele chega a reduzir em 40% o número de mortes. Você não deixa de ter HIV, mas ele reduz exatamente o avanço da doença. Em 97, também morre o sociólogo Herbert de Souza, também chamado de Betinho, vítima também da AIDS. Betinho, ele é uma das figuras mais importantes que falam a respeito sobre a AIDS, porque ele não apenas falava a respeito, né? Ele também ensinava muito sobre. E nós temos muitas ONGs, e é uma das principais ONGs em combate, né, e a conscientização contra o HIV, exatamente do Betinho, tá? E foi em homenagem a ele, criado pela família do Betinho. Já nesses anos agora, né, mais recente, lá para 2010, autorizou-se a revogação da proibição de imigrantes nos Estados Unidos, imigrantes com HIV, então os imigrantes já poderiam viajar novamente para os Estados Unidos, tá? E há 2 anos atrás, aproximadamente, a Anvisa ela libera um uso de um outro tipo de medicamento, que também é disponibilizado gratuitamente no Brasil. E dentro dessa mesma perspectiva, os Estados Unidos, o controle de doenças dos Estados Unidos, ela avisa o seguinte, que se a carga viral, se a pessoa está com o vírus do HIV, só que esse vírus ainda é indetectável, a pessoa tem quase certeza que pegou, teve contato com sangue contaminado, mas se é indetectável, não quer dizer que a pessoa ela vai transmitir. Pelo contrário, se os exames ele não consegue detectar, tá, dar positivo para HIV, a pessoa não está transmitindo HIV.
tá? E aí é uma informação nova que surgiu há pouco tempo atrás. E vamos falar muito a respeito sobre essas inovações na aula de hoje. Vamos lá. Existe cura para a AIDS? Eu aviso o seguinte, não. Exatamente, a AIDS é um dos maiores desafios da humanidade. Obter a cura dela é o objetivo de muitos pesquisadores. Nós tentamos exatamente, criar diferentes tipos de artimanhas e medicamentos para que consiga combater, ou mesmo, através de procedimentos, analisar os procedimentos que já são feitos para outras doenças, se elas também teriam como sucesso o combate contra a AIDS. E aí, exatamente, uma alternativa que veio à tona, há alguns anos atrás, que é o transplante de células-tronco da medula óssea. O que é isso, professor? Quando a pessoa, às vezes, ela tem uma doença chamada de leucemia, um exemplo, e ela precisa fazer o transplante. Imagine que essa pessoa com leucemia, ela estava com esse câncer, exatamente na medula, ela é uma pessoa que tem HIV. Só que aí ela precisa de um transplante exatamente de medula. E o que acontece? Quando foi retirada as células-tronco de uma pessoa sadia, simplesmente, o portador daquele vírus do HIV, quando ele tinha a doença, quando ele recebeu essa medula de uma pessoa saudável, o que aconteceu? A doença desapareceu. Aparentemente, esse paciente, que isso aconteceu lá em Berlim, o tratamento da doença contra a leucemia, a pessoa agora ela não apresentava mais HIV. Significa que a pessoa se curou. E aí foram feitos estudos com relação a esses transplantes, e o transplante é um resultado bastante animador. Os cientistas, vários deles acompanham o paciente para ver se o vírus está voltando a se manifestar, e chamam isso de remissão de longo prazo, que é onde nós não podemos utilizar esse termo cura ainda, porque pouquíssimas pessoas elas são compatíveis para o transplante de medula, mas é uma alternativa incrível, é uma descoberta fabulosa, Como são esses vírus? Os vírus em geral, todos eles ali, os vírus, eles são seres acelulares, ou seja, eles não têm células. Eles são dotados de material genético, que é o DNA, eles são dotados de um capsídeo, que é uma cápsula de proteína, e também, às vezes ali, de um envelope. É como se fosse uma estrutura para conceder maior proteção ainda. E aí esse envelope também é feito de proteínas, Na parede, na superfície exatamente desse envelope, existem alguns sítios de ligação, algumas glicoproteínas, para permitir que esse vírus tenha uma afinidade com uma célula-alvo, garantindo então que ele consiga o quê? Se aderir àquela nova célula, ou melhor, a uma célula que ele tem interesse de infectar. Então, os vírus, eles têm formatos variados, ok? E são dotados de DNA, capsídeo, envelope e glicoproteínas. Todos eles também são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Porque, na verdade, eles não têm uma célula só dele e ele precisa infectar uma outra célula. Porque se ele não infectar uma outra célula, ele não consegue desempenhar suas funções. E a principal função que ele quer desempenhar é o quê? Reprodução. Como ele não vai conseguir se reproduzir, ele precisa infectar uma outra célula obrigatoriamente. E quando ele faz isso, ele acaba destruindo aquela célula. E aí, por isso nós chamamos ele de parasita intracelular obrigatório. A reprodução dos vírus. Os vírus eles podem se reproduzir de duas formas. Nós temos o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico é o ciclo mais agressivo dele. E o lisogênico é aquele ciclo mais oportunista. Preste atenção em mim. O ciclo lítico é quando simplesmente aquele vírus ele se aderiu à célula-alvo. Vamos citar que esse daqui é um vírus chamado de bacteriófago. É aquele que vai infectar a bactéria, Professor, esse daqui, estão vendo aqui agora, O bacteriófago. Voltando. E aí o bacteriófago se aderiu à célula, jogou seu material genético
Quando ele jogou, esse material genético, ele vai fazer o quê? Ele vai se misturar com o material genético desse aqui, ó, dessa bactéria, desse organismo aqui. E esse material genético dele aqui, ele garante o quê? Que ela acabou de tomar o controle dessa célula. O vírus agora, ele comanda a célula. E aí ele vai mandar a ordem para a célula fazer o quê? Começar a produzir as proteínas e replicar, ou seja, duplicar o material genético desse vírus. E aí ele começa a duplicar o material genético e aí a produzir proteínas. Ele produz, chega um dado momento que ele não aguenta mais e esse vírus se rompe, né? Desculpa, essa célula se rompe porque foi montado vários e vários vírus, ela é lisada, ela é rompida, tá? E vai liberar vários vírus agora para dentro daquele corpo. E cada um desses, tá? Dessas dezenas e milhares de vírus, eles vão fazer o quê? Eles vão infectar outras células. Então isso daqui, ó, que é o ciclo parasitário dele, é o ciclo mais agressivo dele. Só que lembrando, alguns vírus, eles têm artimanha de fazer o quê? Ele tem um ciclo mais oportunista. O que ele faz? Ele pega o material genético dele, definitivamente ele mistura o material genético dele com o material genético da célula que ele está hospedando, da célula hospedeira, tá? E aí, quando essa célula, ela precisa, por exemplo, se reproduzir, que a célula às vezes ela precisa fazer isso, ela vai acabar reproduzindo também o vírus. Olha só, professor, por que ela reproduz o vírus? Porque quando uma célula ela faz uma reprodução por mitose, que é uma replicação, né, que é uma reprodução assexuada, onde uma vira duas, ela vai criar uma cópia dela. Então essa célula ela é idêntica a ela, então ela vai criar uma irmã idêntica. Então ela vai multiplicar também o DNA desse vírus e vai criar uma cópia idêntica. E agora vão ter duas células infectadas, tá legal? Dentro dessa perspectiva, ela pode continuar aí e ir embora, ficar anos e anos nesse período de latência, que é um estado como fosse de adormecido, tá? Que ele fica inativo. O vírus fica quietinho. Só que, de acordo, né, com um determinado tipo de fator, aí pode ser, né, um fator geralmente oportunista, esse vírus acorda. E aí ele vai começar a se manifestar e se multiplicar. Aí aquele vírus que estava fazendo o ciclo lisogênico, agora vai fazer ciclo lítico. E aí vai ser aquele ciclo agressivo, como eu expliquei anteriormente. Quais são as células do sistema imunológico que são afetadas? Eu coloquei aqui para vocês, né, exatamente, as células presentes na medula óssea. Essas células fazem parte do sistema hematopoético, que é o sistema de produção de células da linhagem sanguínea, ou seja, as células do nosso sangue, desde os glóbulos vermelhos até os glóbulos brancos. E esses glóbulos brancos, nós temos uma infinidade de glóbulos brancos. Nós temos os neutrófilos, basófilos, eosinófilos, macrófagos, monócitos, linfócitos, aí dois tipos de linfócitos, o B, linfócito T. Professor, nossa, quantos? Sim, só que hoje vocês vão o quê? Vocês vão se dedicar exatamente a esse carinha aqui, ó, ao linfócito T. Sabemos que as células de defesa do nosso corpo são os glóbulos brancos. E os linfócitos B e linfócitos T, eles têm uma participação muito importante. O linfócito T, ele se divide em duas grandes classes. Linfócitos T CD8, que são responsáveis por matar células infectadas, e os linfócitos T CD4. Professor, o que CD é esse daqui, ó? É como se fosse uma ligação. Ele tem uma estruturinha aqui na membrana dele, ó, um sítiozinho, como se fosse uma bolinha, que é assim, uma proteínazinha, que serve para quê? Para ele se ligar, para ele poder dar afinidade a esse, né? Dar sentido a essa célula. E aí, essa célula CD8, ela é especializada em matar células infectadas. Já a CD4, ela vai fazer o quê? Ela é responsável por ativar outras células. Ou seja, imagine só, o linfócito T, CD4, ele ativa. Então, ele ativa quem? Ativa o linfócito B, ativa o eosinófilo, ativa o basófilo, o neutrófilo. Ele vai ativando quem ele tiver que ajudar ele a combater aquela infecção. Então, uma célula ativadora é uma célula muito importante. Basicamente, o sistema imunológico é comandado por ele, tá?
E nós temos o linfócito B. O linfócito B é o linfócito responsável por produzir os anticorpos. Agora vamos imaginar o seguinte: os linfócitos T, vamos focar, o CD4, atuam na ativação de células, como no caso do linfócito B. E aí, o linfócito T ativa o linfócito B, que é responsável por produzir anticorpos. O T ativa o B. Se o vírus, tá, o HIV, ele afeta o linfócito T, como é que ele vai conseguir produzir anticorpos? Porque, na verdade, o vírus não vai mandar produzir anticorpos contra ele mesmo, não é? E aí, nesse caso, o linfócito T não vai produzir anticorpos. Porque você não ativou ele, o linfócito T não foi ativado. Não mandou, o linfócito B ser ativado. Então, o linfócito T agora está infectado. Ele não tem mais aquela função de defesa como tinha antes. E aí, a pessoa ela fica desprotegida contra qualquer outra doença. Porque se eu precisar ativar qualquer célula que dependa desse linfócito T, que é a célula exatamente que o HIV ele vai infectar, o nosso corpo não vai conseguir produzir células de defesa com eficiência para combater os vírus, né, as bactérias, os fungos. E aí a pessoa ela vai morrer. Então, o vírus HIV, ele afeta quem? A célula T, linfócito T, CD4, que é o que serve para ativar as outras células, tá? E aí, se as outras células não estão fazendo suas funções, você está desprotegido. O HIV ou a AIDS. Existem vários tipos de vírus. Existem vírus de DNA, vírus de RNA, e esse vírus da HIV é chamado de retrovírus. Por quê? Vou explicar isso aqui rapidamente, tá? O DNA é responsável por carregar muitas características, muitas funções do nosso corpo. Já, por sua vez, o RNA, ele é o quê? Ele é uma cópia de uma sequenciazinha, de uma partezinha do DNA, e o RNA, ele produz o quê? Proteína. Síntese significa produção. Então, o DNA produz RNA, que produz proteína. Tá legal? Só que o vírus, né, exatamente, do HIV, o que ele faz? Ele é um vírus de RNA. E ele faz o inverso. Do RNA, ele produz o quê? O DNA. Olha só. E quando ele volta à etapa, ou seja, ele está revertendo a etapa que seria DNA e RNA, ele está voltando. Ou seja, de RNA, ele virou DNA. Eu chamo isso de reversão. E professor, quem é responsável por fazer isso? Uma proteína que está presente ali, ó, junto com o material genético desse vírus, que é chamado de enzima transcriptase reversa. Ou seja, a transcriptase reversa, ela vai reverter o quê? Em vez de ir bonitinho, DNA vira RNA, que vira proteína, ele vai fazer o quê? RNA volta a ser DNA, depois o DNA produz o RNA de novo para poder produzir a proteína. Então, é um vírus muito diferenciado, tá? E aqui eu botei algumas representações. Olha só, o vírus, ele encontra a estrutura CD4 do linfócito, esse laranja aqui é o linfócito, TCD4, encontrou, faz adesão, joga o seu material genético no interior da célula, começa a se reproduzir, a produzir ali, ó, o material genético, produzir proteína. E nesse processo da produção, nós temos a ação da transcriptase reversa, quando ele está produzindo RNA em DNA, que depois vira RNA de novo. Então, RNA vira DNA, que vira RNA, tá? Isso aqui é importante pra caramba, tem que saber isso daqui, ó. E depois, ele vai fazer o quê? A montagem. E essa montagem, ele vai simplesmente ali, ó, começar a aderir, né, a formar tudo que ele fez de proteína, tudo que ele fez de material genético, ele começa a misturar tudo até formar um novo vírus e aí espalhar pelo corpo, tá? Outra informação que é importantíssima para vocês.
HIV é diferente de AIDS. Não sei se vocês já repararam quando eu estou falando, HIV é diferente de AIDS. HIV é a pessoa que foi infectada pelo vírus da imunodeficiência humana, tá? AIDS é quando a pessoa está apresentando a síndrome. O que é a síndrome? É um sintoma, tá? Então, todas as pessoas que têm AIDS, ela tem HIV. Todo mundo que está com a síndrome sendo manifestada, ela tem HIV. Mas nem todas as pessoas que estão com HIV, elas têm AIDS. Porque, às vezes, ela pode carregar a doença, só que ela não tem a síndrome, não manifestou a síndrome ainda, ou não vai manifestar. Tá? Então, HIV e AIDS são termos de um vírus e de uma síndrome que o vírus causa essa síndrome, mas que nem todo mundo vai ter essa síndrome. Tá ok? Vou falar agora sobre a evolução temporal da doença. A doença em si, ela começa a manifestar depois que você tem um contato com material contaminado, algumas semanas após. E você pode perceber exatamente nesse gráfico o seguinte: quanto maior o aumento dos vírus, mais células ele vai afetar, tá? Então aqui, ó, o vírus está começando a subir. E aqui, exatamente a célula linfócito T, em azul, está começando a descer. Então significa que ele está destruindo as células, exatamente, ocupando as células que eram responsáveis pela defesa do nosso corpo. E aí ele continua subindo, e essas células têm uma baixa muito grande. Chega um dado momento que tem mais vírus do que células. E o que vai acontecer? Vai acontecer que simplesmente esse número de vírus vai diminuir. E nós temos um período que nós vamos chamar período de latência. É que a doença, na verdade, ela fica adormecida, ok? Sendo oportunista, ela fica adormecida. E durante um tempinho aqui, ó, ela simplesmente, a pessoa não vai ter sintoma nenhum, mas ela vai carregar a doença. E depois que esse HIV ele diminuiu, obviamente, diminuiu o número de vírus na corrente sanguínea, na circulação do nosso corpo, e aí o número de linfócitos ele começa a subir novamente. Só que chega um dado momento que ele faz o quê? Ele volta a subir. Devagarzinho, o número de vírus. E aí, quanto mais alto, menor é o número de linfócitos no corpo. Pode perceber que chega até aqui, ó, nós temos 400. Antigamente nós tínhamos 1000 linfócitos. Hoje não chega a 400 linfócitos. Vai passar, o número de linfócitos diminui e de HIV sobe, até a pessoa começar a fazer o quê? Está completamente desprotegida. E aí, quando ela estiver desprotegida, aí que nós chamamos de AIDS, que ela vai ser alvo de várias doenças oportunistas, porque agora nós não temos mais a quantidade adequada de células de defesa para conseguir nos proteger. E aí, só então a pessoa tem AIDS. E a pessoa, então, aqui mostrando aqui, ó, ela pode ter AIDS, professor, 7 anos depois? Sim. Até 30 anos depois. Ok? Esse período de latência aqui varia de pessoa para pessoa, tá? Não tem como saber o número certo. Mas quando está apresentando a síndrome, é algo muito grave. Quais são as doenças que são chamadas de oportunistas? Nós temos a tuberculose, a pneumonia, as micoses, as infecções causadas por fungos e muitos outros tipos de doenças, tá? Aí temos também o câncer, sendo também oportunista nessa época. Devemos sempre nos proteger, tá legal? Vamos agora falar um pouquinho do que, professor? De como ocorre a transmissão dessa AIDS, ou melhor, desse HIV, tá? A transmissão do HIV, ela tem por consequência a AIDS, que acontece das seguintes maneiras. Nós temos, através das relações sexuais, sem a utilização do preservativo, que pode ser a camisinha masculina ou feminina, o uso de uma seringa contaminada, tá? De pessoa para pessoa, é uma seringa que não é descartável, transfusões de sangue contaminado, pode ser passada também da mãe para o bebê
ou durante a gravidez, ou durante o parto, ou mesmo durante a própria amamentação, ou mesmo também por instrumentos perfuro-cortantes. Professor, que instrumento é esse? Aqueles instrumentos que podem perfurar ou cortar. Nós temos muito no nosso dia a dia. Um exemplo é o alicate de unha, que as meninas aí fazem unha, alguns meninos também. E aí, na verdade, na hora de fazer a unha, né, ela empresta o alicate para o coleguinha, empresta para a amiguinha, e aí você não sabe se aquela pessoa ali, ó, se aquela coleguinha, aquela menininha ali, menininho ali, ele tem a doença, e a pessoa ela pode se contaminar quando ela for fazer a unha e tirar aquele bifezinho, tá? Que é normal, aquele bife que dói, não é? Ali vai na hora de tirar a cutícula, não é isso? E nesse processo devemos sempre ter o quê? Os nossos materiais próprios e não podem ser emprestados por conta do risco de contaminação, tá ok? É importante também falar de algumas formas que não são de transmissão, mas que as pessoas acham que transmitem, ok? E aí ajudar nesse mecanismo a falar sobre a doença de maneira mais consciente e conseguir tratar as pessoas com uma consciência muito maior, muito melhor. O que é? A AIDS não se transmite pelo suor ou pela lágrima, através da beijo na boca ou beijo no rosto. Sabonete, toalha, lençol também não transmite. Se você apertar a mão da outra pessoa, você não vai ficar com AIDS, não vai ter HIV. Se você for picado por inseto, também não. Dividir banheiro ou piscina, muito menos. Assento de ônibus, não faz a menor diferença. E doação sanguínea. Atualmente, existem vários testes que são feitos antes, tá? Daquele sangue chegar em alguma pessoa, tá? Tanto uma pessoa que está recebendo, quanto aquela que está doando. Por quê? Aquela pessoa que está doando, ela está em um ambiente super limpo e todos os seus materiais que são utilizados ali para a coleta do sangue são materiais esterilizados e descartados, tá? São materiais descartáveis e então não há risco na doação sanguínea. Qual é o diagnóstico para o HIV? Atualmente, nós temos várias formas que poderíamos diagnosticar ela. Nós temos desde testes mais rápidos, até mesmo testes que são um pouco mais longos, demorados, ok? Mais precisos, vou colocar assim. O diagnóstico, ele é feito em uma janela de tempo, tá? Que aí nós chamamos isso aí, tá? De janela imunológica, de 30 dias em média após a sua contaminação. Professor, como assim? Vamos imaginar que o vírus ele demora algumas semanas. Você se furou hoje, mas hoje não vai estar positivo, porque demora algumas semanas para que esse vírus se espalhe pelo seu corpo. E aí, você está em um período chamado de janela imunológica, aonde você vai fazer o teste e o teste vai sair negativo. Aí você, tô tranquilo. Não está, porque você se contaminou, tá legal? E não deu resultado positivo porque você estava nessa janela imunológica. Os testes podem ser feitos tanto pela saliva quanto pelo exame de sangue. Lembrando que o exame de sangue é um exame muito detalhado, muito mais fiel, ok? Mas ele é tão eficiente quanto o outro, só que o exame de sangue ele acaba sendo um pouquinho melhor. A porcentagem de sucesso é maior, tá? Atualmente, estima-se que boa parte das pessoas não sabe que estão. Elas não sabem que exatamente elas estão ali, né, com HIV, pegaram aquele vírus, e aí quando foi fazer o exame de sangue, deu a detecção de anticorpos, estava ali muito baixa e não tinha anticorpos contra aquele vírus e tudo mais, tá? Não estava ali o combate sendo feito, o número de linfócitos ainda estava alto e tudo mais. E nesse mecanismo, né, em todos esses processos, os diagnósticos, eles são muito, muito importantes. Devemos fazer exames periódicos, porque nós não sabemos se nós tivemos contato, encostamos no sangue contaminado
de outra pessoa, tá? E aí, obviamente que esse vírus não fica dias no ambiente, pelo contrário, são alguns minutos. Só que aí nós não podemos contar com a sorte, tá? Dentro de todo esse diagnóstico contra o HIV, atualmente existem muitos testes rápidos, são feitos aí pelo SUS gratuitamente lá no posto de saúde, tá? Profissionais de saúde também têm direito a fazer esses testes volta e meia quando sentirem que foram sofreram um determinado tipo de lesão e mediante o contato com um material perfurocortante possivelmente contaminado. Vacina contra a AIDS. A vacina em si, nós não temos ainda, ela ainda está em análise, em estudo, tá? E atualmente nós não temos, na verdade, nenhum medicamento eficiente contra o HIV. A AIDS não tem cura. É uma doença que não tem cura. Uma vez apresentando ela, você vai ficar eternamente com ela. Só que hoje nós temos duas pesquisas, duas frentes para produzir a vacina contra a AIDS que estão sendo muito promissoras. Nós tivemos uma terceira, só que ela não foi tão boa nos últimos resultados. E agora essas aí estão vindo aí, ó, batendo aí todas as metas que são necessárias para futuramente existir a vacina para o combate do HIV. Então nós temos um financiamento de uma iniciativa privada, né, que é o Nacional Instituto de Alergia e Doenças Infecciosas, que ele financia 2 projetos criados aí por uma indústria farmacêutica. O primeiro dele, ele conta com a participação de 2.600 pessoas, nesse caso mulheres, entre 18 e 35 anos, de 5 países da região africana, e aí estão tentando fazer exatamente esses testes para ver se esse vírus ele pode ser prevenido com essa vacinação. Já, por sua vez, existe uma outra perspectiva, também da mesma indústria farmacêutica, tá? Que ela busca desenvolver uma vacina para imunizar o organismo humano do vírus. E aí, essa análise está sendo feita com 3.800 pessoas voluntárias, aproximadamente de 18 a 60 anos de idade, de sexo masculino e também, né, de outros sexos. E essa pesquisa ela tem a participação de 8 países, esses países tanto da Europa quanto da América, e é um teste que ele é muito promissor. Nesse caso aí, já pode esperar resultados para os próximos anos, resultados benéficos. Acredito que a vacina ela vai ser oferecida em 4 doses, com o objetivo do organismo já produzir os anticorpos e células de memória para combater de forma mais eficiente o vírus quando tiver o contato real com o vírus. E os próximos passos de todos esses testes vão ser em 2023, quando espera o quê? O número definitivo dos resultados. Ele ficou, na verdade, para 2021, tá? Seria para o ano que vem, só que eles vão postergar, vão deixar mais 2 anos estudando, analisando os resultados, para ver se vai ser fiel ou não. Se for realmente viável, eles vão, a partir de 2023, nós poderemos ter a vacina contra a AIDS sendo disponibilizada, contra o HIV, na verdade, sendo disponibilizada pelo sistema de saúde. Olha que legal, né? Muito maneiro isso. E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a conscientização, que eu conversei com vocês anteriormente, falei sobre a perseguição de pessoas que estavam exatamente com essa doença. Existem alguns dados que são grotescos. Vamos analisar, olha só. 64% aproximadamente das pessoas que têm AIDS já sofreram discriminação. 46% já ouviram comentários negativos e 41% foram recriminados pela própria família, ou seja, a própria família exatamente não ajudando no conforto dessa pessoa que já está com a doença, tá? Ela não tem o que fazer mais.
Um quarto das pessoas sofreu já assédio verbal, ou seja, um xingamento. 20% delas perderam o emprego porque foram confirmadas com a doença, tá? Soro positivo. 17% foram excluídos de todas as atividades sociais. Vocês tinham amigos, os amigos não queriam mais conversar com eles, tá? Brincar, jogar bola, fazer alguma atividade. E 6% das pessoas que estão com essa doença já foram agredidas fisicamente. Isso é uma realidade. Esse dado não é um dado antigo não, tá? E aí, eu peguei exatamente da Agência Brasil, que ele fala muito sobre a parte do preconceito. E nós sabemos o seguinte, atualmente, nós temos uma lei que surgiu em 2014, que define como um crime a discriminação contra portadores de HIV e doentes de AIDS. Então, hoje é crime você fazer isso. E as pessoas, elas não precisam de mais, de mais problemas, porque elas já sofrem com uma doença que não tem cura, uma doença que é mortal. E, nesse caso, a pessoa ainda é rechaçada pela sociedade? Não pode. Devemos fazer a nossa parte. Não discriminar, pelo contrário, apoiar. E aí, apoiar que a pessoa busque o tratamento, utilize alguns medicamentos, que nós temos medicamentos aí para tratar a AIDS, que é um coquetel disponibilizado pelo sistema de saúde. Lembra aquele que garante aí 40% a menos de mortes por HIV? Esse daí, ó, é disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. A AIDS em si, ela tem vários fatores que podem explicar esse cenário monstruoso, que assola a sociedade. As pessoas que têm AIDS, pelo menos o maior número de pessoas, são pessoas que têm dificuldade de acesso à saúde, pessoas que não conseguem fazer um diagnóstico adequado, fazer um tratamento adequado, não têm acesso a medicamentos, pessoas que estão ali no nível, exatamente, socioeconômico muito baixo. Então nós temos uma carência, pessoas que têm carência alimentar, pessoas que moram em lugares que não têm saneamento básico, não têm educação a nível de acesso à educação, tá? A educação sexual, ela não é, informada, não tem a prática da informação, exatamente da educação sexual na escola, então ele não teve acesso às informações. E essas pessoas simplesmente não têm oportunidades a adquirir emprego ou ter uma renda, como também são mandadas embora. Então devemos sempre ter um olhar muito atento, tá? E a nível de não discriminar essas pessoas. Elas já sofrem tanto todos os dias, tá? E deixo aí exatamente essa marquinha aqui, ó, dia 1º de dezembro, Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Tá legal, galera? Então essa foi a aula de hoje. Eu quero agradecer muito a vocês. Vocês são os melhores, força máxima, meus queridos alunos do 8º ano. E até a próxima aula. Qualquer dúvida, estaremos em breve aí, ó, no chat com os professores ali, ajudando a tirar algumas dúvidas, caso ainda possua. Tá legal? Então, muito obrigado e até!